Oi galera, eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês livros pra quem gostou da Colleen Hoover. Colleen Hoover foi nada mais, nada menos do que a autora de romance mais lida e vendida de 2023. Já é o segundo ano que os seus livros dominam o top 3 livros mais vendidos no Brasil e esse sucesso não é só aqui, é no mundo inteiro. A autora está sendo cada vez mais consumida, compartilhada e lida. E se você gosta dos livros da Colleen e se você está procurando por livros parecidos, eu montei uma lista que pode te ajudar a encontrar, quem sabe, um novo livro favorito. Ai, eu amo fazer essas listas! Mas antes das indicações, já sabe, deixou o curtir nesse vídeo? Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo e também o meu conteúdo a chegar a mais pessoas que em 2024, assim como você, querem ler muito mais. Vamos começar com livros para quem gostou dos romances mais adultos da Colleen. Por exemplo, se você gostou de Todas as Suas Imperfeições, O Lado Feio do Amor, Uma Segunda Chance ou Se Fosse Você. Esses livros da autora, pra mim, são romances mais adultos dela, que apesar de terem cargas dramáticas, sim, porque todos os seus livros têm, eles focam no final em relacionamentos amorosos sendo construídos ou desconstruídos, depende aí da sua perspectiva lendo essas histórias. Série Bússola, 4 livros, Brittany Cherry, pra mim é perfeita pra quem gosta dos livros de romance da Colleen. Por quê? Porque aqui ela também vai trazer dois personagens geralmente quebrados se apaixonando, ou melhores amigos se apaixonando e precisando se separar e depois de anos se reencontrando, ou tramas familiares complexas que deixam mágoas nos seus personagens e eles não conseguem amar. Então os plots dos livros da Brittany sempre são muito parecidos com os da Colleen no sentido de a gente estar falando de personagens quebrados, machucados, que precisam superar algo antes de experimentar de verdade o amor. Sem contar que seus livros também falam sobre grandes tragédias, sobre maternar, sobre relações complexas e dolorosas. Eu amo a escrita da Brittany, eu gosto mais até dos livros dela do que dos da Colleen, mas eu também gosto muito da escrita da Colleen e eu acho que as duas aqui têm um mesmo apelo, que é aquele apelo que conversa com o nosso coração. São livros escritos pra emocionar, pra fazer a gente ter fé no amor, ter fé em segundas esperanças, em novas chances de reconstruir nossa vida, de encontrar pessoas incríveis no nosso caminho, de experimentar o amor. Essa série da Brittany aqui, gente, cada livro traz um casal diferente, cada livro tem início, meio e fim. São livros com diversidade, representatividade e com clichês de casamento arranjado, melhores amigos que se apaixonam, reencontro, personagens quebrados reaprendendo a amar. Tem um toque de sensualidade mais na medida e são livros que realmente têm aquelas frases de impacto que a gente carrega no nosso coração. Se você quer saber um pouco mais sobre a história, tem resenha dela aqui no canal, você me encontra em vários vídeos de romance falando sobre essa série, especificamente sobre cada um desses livros. Senhorita Aurora, eu acho que é um livro que funciona muito pra quem gostou de O Lado Feio do Amor. Ele tem um personagem masculino aqui marcado pelo passado e que exatamente por isso ele não acredita no amor e ele tenta se manter o mais distante possível da personagem feminina. Em muitos momentos a gente não entende esse jeito turrão, esse jeito grosso, esse jeito fechado do personagem masculino, mas como eu disse, ele tem um segredo, é um segredo que emociona muito, que cativa o leitor, que faz com que a gente torça para que ele encontre seu próprio final feliz. Eu amo a escrita da Babi Assett, eu acho que a Babi escreve muito bem. Esse, para mim, é um dos livros mais emocionantes dela, com um dos casais que mais transcendem as páginas. A gente realmente consegue mergulhar nessa história. Sem contar que é a história de um maestro, de uma bailarina, então tem todo um apelo aqui muito bonito do cenário construído pela autora. Amores Verdadeiros e Em Outra Vida, Talvez, são livros que eu também acho que para quem gostou dos romances da Colleen são ótimas opções de leitura. Amores Verdadeiros vai trazer uma mulher que acabou de ficar noiva, ela tá num jantar de comemoração do noivado e de repente ela recebe uma ligação falando que o seu marido tá vivo. Ela era casada, ficou viúva e agora que ela finalmente tá superando esse luto, tá recomeçando, ela descobre que na verdade o marido dela tava ilhado em uma ilha e vai voltar pra civilização. E ela tem que lidar com esse fato de que tem dois amores na vida dela, ela precisa definir qual caminho seguir. E é um livro que, assim como, por exemplo, Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover, ele tem narrativa intercalada entre presente e passado. Ele traz muitos reflexos de se apaixonar e, de repente, perceber que o seu relacionamento presente, ele não é mais como ele era no passado. Ele tem várias nuances aqui, é um livro muito, muito bonito, super potente e que fala sobre o que realmente significa encontrar o amor da sua vida. Já em Outra Vida, Talvez, ele brinca com os e se das nossas vidas. A gente tem uma personagem que vai sofrer uma tragédia, um determinado
determinada coisa vai acontecer na vida dela, e a partir disso ela teria duas decisões ali a se tomar, e uma decisão vai levar ela a um caminho e outra decisão a outro caminho. E a autora traz essas duas tramas paralelas. Esse foi um dos primeiros livros escritos pela Taylor Jenkins Reid, então ele tem aqui uma escrita um pouco mais descritiva do que a gente acostuma ver nos livros da autora, mas eu acho que esse impacto de a gente refletir sobre os e se's da vida é muito valioso. E apesar de não ser um livro perfeito, ele não precisa ser, porque ele cumpre o objetivo de fazer a gente refletir como cada pequena escolha da nossa vida pode transformar a nossa vida, o nosso futuro para sempre. Gosto muito desse livro. E ele tem esse apelo de dramalhão que os livros da Colleen têm, e a autora, né, faz muito bem nas suas histórias. Bilhetes de Ódio também é um livro que talvez para quem leu Todas as Suas Imperfeições seja um livro muito bacana. Aqui a gente tem o foco mais no romance, a gente tem um pouco mais de sensualidade, mas é um livro também que traz um protagonista masculino quebrado, que não acredita no amor, e uma personagem que teve uma grande decepção amorosa e que agora tá tentando recomeçar. Ele fala sobre casamento de uma maneira muito real, ele fala sobre amor de uma maneira muito real, e ele tem um personagem aqui que tem um segredo e que eu lembrei disso agora. Eu lembrei dela descobrindo agora e fiquei emocionada. Eu acho assim que os livros dessa autora, eles tendem pra ir por um caminho um pouco mais divertido, de comédia romântica. Mas esse em específico é um dos livros mais bonitos dela, mais emocionantes, porque falam de uma temática, trazem temáticas que conversam com o leitor, com o nosso coração, assim como a Colleen faz muito bem. Ele tem uma grande reviravolta aqui, né? Então ele tem um livro que começa com romance, o cão e gato do casal, os segredos dele, e de repente, uau, quando você vê, você tá chorando e se emocionando e torcendo por eles. E como eu disse, fala sobre casamento, sobre decepções, sobre recomeços, temáticas aqui românticas e amorosas que a Colleen aborda muito nos seus livros. Vem Comigo também é um livro que eu indicaria para quem gostou de Todas as Suas Imperfeições. Ele é mais dramático, tá? A carga de drama dele é maior, mas ele é um livro muito, muito poderoso. E eu acho que é um livro difícil de ser lido porque ele traz uma personagem em depressão. Então atentem-se a esse gatilho se você tem depressão, se você está em um momento de crise depressiva. Não é um livro certo para você, porque aqui a gente entra e mergulha na mente dessa personagem com depressão. Ela tá vivendo um pós-trauma de uma grande tragédia na vida dela, e eu acho que só quem viveu grandes tragédias ou momentos de trauma muito grandes sabe o quanto é difícil você simplesmente superar. As pessoas amam falar, o tempo cura, você vai superar tudo, dê uma nova chance, mas a gente sabe que o tempo, ele cura, só que ele demora muito. E, enfim, a gente vê aqui uma personagem que passou por uma grande tragédia e ela incomoda quem tá lendo, ela machuca quem tá lendo, porque o jeito dela de lidar com a vida, o jeito dela de falar sobre a vida é muito difícil, gente. É uma personagem difícil. Mas é aquilo, ela tá machucada, ela tá quebrada, ela tá passando por um trauma. Ela me lembra talvez um pouco o protagonista de O Lado Feio do Amor. Nossa, gente, é muito parecido com o protagonista de O Lado Feio do Amor. Só que aqui ele é um livro que não foca tanto no romance, sabe? Ele não é um livro focado na personagem se apaixonando. É um livro na personagem tentando recomeçar. Sério, o plot aqui desse livro é um plot surpreendente e que me fez chorar pra caramba. Foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida. Pra quem gostou de Métrica, que é um livro da Colleen que vai brincar aqui, né? Brincar, foi ótimo. Que vai trazer a temática de aluna e professor se apaixonando. Temos Sr. Daniels, da Brittany Cherry, que também aborda essa mesma temática. A diferença aqui, eu acho, mais gritante de Métrica pra Sr. Daniels é que Sr. Daniels é mais sensual. Ele foi escrito em um momento em que os romances contemporâneos sensuais estavam muito em vigor, então a gente tem uma sensualidade mais latente aqui em Sr. Daniels. A gente também tem temáticas mais complexas relacionadas à dependência, e a gente tem uma relação aqui, um grande mistério, um mistério doloroso, vamos dizer assim, entre o nosso protagonista masculino e o irmão dele, que gera dor, tá? Até a mocinha também, com a irmã dela, enfim. Então a gente tem personagens mais quebrados aqui. Em Métrica também temos. Então eu acho que são histórias muito parecidas, só que talvez em Sr. Daniels o drama seja um pouco mais abordado, trabalhado e latente nas páginas. As duas histórias são muito boas, eu li elas há muito tempo, hoje não sei qual seria a minha experiência de leitura, mas eu acho que elas são muito semelhantes. É assim que acaba. Quem já leu sabe que é um livro de drama que traz uma mulher adulta vivenciando uma relação que vai se mostrar muito diferente do que ela esperava. E eu acho que é muito valioso a temática
temática trabalhada aqui. Hoje, quando a gente fala sobre É Assim Que Acaba, muitos leitores viram os olhos porque acham que os temas fortes dessa história foram trabalhados de uma maneira leviana. Mas quando esse livro foi lançado, não tínhamos tantas histórias falando sobre esse assunto. Então, realmente foi um livro que, quando eu li, me marcou muito. Foi a primeira vez que eu vi essa temática sendo abordada dentro de um livro de ficção voltado e escrito por uma mulher. Então, realmente foi um livro que girou uma chave muito grande na minha cabeça, que fez com que eu aprendesse muitas coisas. E outros livros que seguem essas mesmas temáticas e que podem agradar o leitor são O Silêncio da Alma. Eu sempre falo desse livro pra vocês, é da Sheila Guedes. A Sheila é uma autora nacional que escreve muito bem. Ela escreve romance de época, ela escreve romance contemporâneo, mas eu acho que O Silêncio da Alma é um dos meus livros favoritos dela. Eu já li várias coisas da Sheila, mas esse aqui é o favorito. Aqui a gente tem uma personagem que ela tá saindo de uma relação de violência doméstica e tá recomeçando e que tá tentando se reencontrar na vida. A gente tem uma personagem mais velha, a gente tem filhos, a gente tem o reflexo da violência na liberdade e na forma como a mulher se vê e na forma como muitas de nós acabamos vivenciando momentos e experiências de violência caladas por medo de não sermos aceitas, ouvidas, atendidas. É um livro muito, muito, muito potente. Ele tem uma relação de amor aqui sendo construída na parte do recomeço da personagem principal, mas o foco é falar sobre violência doméstica, é sobre os reflexos disso e é sobre, sim, o recomeço dessa mulher. É um livro belíssimo. O Sabor da Esperança é um livro que eu li recentemente, foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2023 e ele também traz essa temática de violência de uma personagem recomeçando. Assim como É Assim Que Acaba, eu acho que ele é um livro que foca muito na figura feminina, no que ela precisa abrir mão, no que ela constrói, nos recomeços da vida, e eu acho que é um livro que ele tem aquele drama latente, ele tem várias camadas, tem várias perspectivas, e ele tem aqui uma construção social com determinados temas que eu nunca tinha visto ou que fazia muito tempo que eu não via dentro da literatura. Eu amo a escrita dessa autora e eu acho que ela une muito bem drama com romance, drama com recomeço, e apesar dele não ser um livro tão curto que nem É Assim Que Acaba, por exemplo, ele é um livro fácil de ser lido, apesar de ser muito, muito doloroso por causa das temáticas que são abordadas aqui. Pra quem gostou de Verity, que é um suspense da Colleen super aclamado, né, que muita gente ama e que tem todo um questionamento aqui sobre o final, eu sempre gosto de indicar O Impulso. O Impulso, pra mim, é um dos melhores suspenses nessa coisa de termos uma protagonista que é escritora, de termos relações aqui de mãe e filha sendo abordadas, de uma personagem feminina que tem as suas certezas sempre questionadas e colocadas à prova, e de termos aqui aquele final que deixa o leitor pensativo sobre os caminhos para os quais a história te levou e, enfim, gera várias teorias. Não são livros parecidérrimos, tá bom? Eu não tô falando aqui de livros que são cópias, mas o Impulso, ele tem conotações aqui muito parecidas com o Verity, ele tem camadas muito parecidas com o Verity, e é um dos meus suspenses favoritos. Eu acho que é um livro 880, ou você ama ou você não gosta, mas boa parte das pessoas que eu indico e leem essa história se cativam, e eu acho que, de novo, ele tem uma perspectiva aqui de mãe e filha muito cativante, que me emocionou demais e que fez com que eu pensasse em muitas coisas, porque ele traz aqui a mulher que é mãe se questionando, mas também lembrando de quando ela só era filha e da relação dela com a própria mãe. Então essas coisas de passado e presente e das entrelinhas e das narradoras que vão aparecendo aqui, pra mim esse livro foi um deleite e ele causou certas reflexões que se assemelham com as reflexões causadas com Verity, apesar de eu não gostar de Verity por causa dos gatilhos relacionados à maternidade que ele traz aqui, porque eu achei que ele teve muito hot desnecessário. Mas eu acho sim que são livros que têm essa potência e que tem essa coisa que mexe com a nossa cabecinha. Assim como A Empregada. A Empregada também traz personagens femininas que vão fazendo com que o leitor se questione e que vão colocando a nossa mente em xeque em muitos momentos. Também tem um final que causa certas reflexões e rebuliços. Temos aqui idas e vindas na narrativa e temos várias nuances e ali que estão nas entrelinhas e que deixam o leitor vidrado pra tentar descobrir. Eu também não amei tá Empregada, eu já falei isso pra vocês, foi uma decepção pra mim em 2023, eu achei que foi um livro que eu esperei que ele entregasse uma coisa e ele não me entregou, mas eu acho sim que ele é um ótimo livro pra você sair de uma ressaca literária, ele é um ótimo livro pra quem gostou de Verity, quer tentar aí se embrenhar cada vez mais nos livros de suspense escritos e protagonizados por mulheres. E aí, o que vocês acharam dessa lista?
lista. Faltou algum livro aqui que vocês acham que é perfeito para os fãs da Colleen Hoover? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar. Esse é um vídeo, gente, que eu tentei fazer associações, mas de novo, essas histórias que foram indicadas aqui não são cópias, tá bom? Elas são só histórias que geram emoções muito parecidas com aqueles livros da Colleen Hoover que a gente tanto ama. Um agradecimento especial aos apoiadores do Catarse, obrigada por apoiarem o meu trabalho, por fazerem parte da minha história e por permitirem que eu esteja aqui produzindo conteúdo literário. E para você que assistiu esse vídeo até o fim, um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Tchau! I know you want it. You wanna take a leap and jump in.